Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 20 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem, a sua participação, para a gente poder conversar nesta quinta-feira pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Emendas impositivas, vereador Nelson Osser dá ênfase a investimentos para o programa de atenção integral à criança e ao adolescente e equipamento que detecta a retinopatia diabética. Vereador Wagner Romão questiona a prefeitura sobre as novas tarifas de ônibus em Campinas. Casa da Criança Paralítica de Campinas reinaugura Bazar do Sonho. E no esporte, Ponte Preta fica com 2 jogadores a mais durante todo o segundo tempo, mas não consegue a vitória diante da Portuguesa em pleno Moisés Lucarelli. E hoje é a vez do Guarani entrar em campo contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Já então a gente fala sobre o estadual e as equipes da nossa cidade. Mas antes, olha só, a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque a Casa da Criança Paralítica aqui de Campinas reinaugurou o Bazar do Sonho. O novo prédio de 270 metros quadrados é espaçoso e ao mesmo tempo aconchegante. A repórter Carla Mendrô foi ao local conferir. São 20 anos de existência e os últimos 3 meses foram em obras. Agora, na data do seu 71º aniversário, a Casa da Criança Paralítica reinaugura a primeira unidade do Bazar do Sonho. Desses 20 anos do Bazar, 15 deles foram sonhar com a edificação. E aí a gente nunca desistiu desse propósito. Até que em 2018 ele vem para este espaço, mas numa estrutura improvisada, embaixo de tenda. Fechado a lateral com drywall, e então essa estrutura tem uma vida curta e depois de uns 4 anos vieram os problemas. Chegou a ponto que em 2023... já não tinha mais jeito, nós focamos como prioridade, eu diria prioridade 0, né? Que era conseguir parceiros, porque não tinha jeito de continuar com aquela estrutura que banca 20% da receita da instituição. Com a chegada dos parceiros, o sonho começa a ganhar espaço. E aí conseguimos o valor total. Ainda restou o desafio de equipar o espaço. Mas isso não nos preocupou, porque equipar o espaço, nem que fosse para a gente improvisar e continuar com os equipamentos antigos, a gente levaria o projeto adiante. Então, começou em setembro, terminamos em dezembro e aqui estamos com a edificação totalmente nova. Nós consideramos, inclusive, que o bazar é parte essencial da manutenção da casa. Perder 20% da receita total da casa é inimaginável. Então, nós mantemos o bazar como uma prioridade dentro do sistema de arrecadação da casa. Ele desestrutura e desequilibra se ele deixar de existir. Para aumentar o estoque do Bazar do Sonho, a CCP realiza diversas ações para que as pessoas possam fazer as doações. Nós fazemos campanha em condomínio, a gente coloca as barricas em condomínio,
os moradores do condomínio, eles colocam ali as suas doações. Quando enche, o condomínio nos avisa, nós vamos e retiramos. E aí vem para a loja precificada a um preço bastante acessível. Para os assistidos, a reinauguração do bazar é a realização de um sonho e o auxílio para os tratamentos. Há muito tempo a gente estava esperando reabrir, né? E é muito bom ter esse espaço, né? Com a gente, bem acessível para pessoas com deficiência. E é muito bom estar aqui. Esperamos há muito tempo, há 3 meses mais ou menos, eles reinaugurados, mas estou muito feliz. Isso das pessoas ajudarem, estar doando, ajuda a estar disponibilizando melhoras também no atendimento. Com o atendimento já é bom, aí consegue estar dando mais uma melhorada e ajudando no nosso tratamento aqui na casa. A Secretaria de Saúde de Campinas está realizando hoje, com os agentes de saúde, uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya, nos seguintes bairros: Jardim Nilópolis, Jardim Garcia, Vila Santa Isabel, Jardim Santa Mônica, Vila Boa Vista, Parque Via Norte, Vila Padre Anchieta, Jardim Santa Lúcia, no Jardim Capivari, Cidade Jardim, Vila Rica, Jardim São Vicente, Jardim Guarani e São Bernardo. Bom, meio-dia mais 27 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque a Rede Mário Gatti está com uma campanha solidária, visando arrecadar roupas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas nas unidades. A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar está com uma campanha solidária para arrecadar roupas para serem doadas para os pacientes em situação de vulnerabilidade social atendidos nas 7 unidades da rede. Nas unidades de pronto atendimento Carlos Lourenço, São José, Anchieta e Campo Grande, e também nos hospitais Mário Gatti, Mário Gatinho e Ouro Verde. A gente pede que as roupas estejam em bom estado, né? Preferencialmente roupas masculinas, porque a maior demanda que a gente tem são de pessoas do sexo masculino com necessidade, né? Muitos são moradores de rua e, na medida que eles entram para o atendimento, às vezes as condições das roupas deles são assim deploráveis. E estão descartadas. E na medida que eles recebem alta, a gente precisa oferecer algo para eles poderem voltar ao convívio deles normalmente, né? Então a gente pede roupas em bom estado, preferencialmente roupas do dia a dia, né? Não precisa ser nada social, nada requintado. E todas, né? Camiseta, camisa, calça, a bermuda, sapato, chinelo, então todos os itens são bem-vindos, que é realmente para a gente vestir a pessoa na hora que ela recebe uma alta, na hora que ela sai do atendimento nosso. As doações podem ser entregues das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde na área da humanização, no andar térreo do prédio administrativo do Hospital Mário Gatti, que fica localizado na Avenida Prefeito Faria Lima, número 340, no Parque Itália. O objetivo é a gente oferecer um pouco mais de dignidade, né, de conforto para as pessoas que nós atendemos com vulnerabilidade social. A gente tem um atendimento grande, né, de pessoas nessas condições e normalmente elas não têm, né, vestimenta, elas não têm sapato, e aí o objetivo é a gente oferecer esse conforto para elas, né, dando uma condição mais digna. E é uma campanha que a gente não tem data de término, exatamente porque a gente está sempre atendendo pessoas com vulnerabilidade, com necessidade.
E vamos de boa notícia para o país, para a cultura. O filme Ainda Estou Aqui foi indicado hoje de manhã ao prêmio de melhor filme internacional no Oscar. E mais, hein? A atriz Fernanda Torres, que interpreta a protagonista da história, concorre ao prêmio como melhor atriz. É a primeira vez na história que um filme brasileiro disputa a principal categoria da premiação. O Oscar acontece no dia 2 de março, às 9 horas da noite, nos Estados Unidos. Boa sorte desde já. Bom, meio-dia mais 31 minutos, hora das notícias do Legislativo. A Comissão de Relações Internacionais aqui da Câmara realizou 4 reuniões no biênio 2023 e 2024, trazendo como destaque o estreitamento de laços entre a Comissão e a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Durante o biênio 2023-2024, a Comissão de Relações Internacionais foi presidida pelo vereador Carmo Luiz. Também fizeram parte da comissão os vereadores Paula Miguel, Mariana Conte, Carlinhos Camelô e Igor Diego. Dentre as competências da comissão está opinar, emitir parecer sobre todos os projetos que tratem sobre conferências internacionais no município ou com autoridades municipais. Durante o biênio foram realizadas 4 reuniões. Uma comissão que tem grande importância na cidade de Campinas, sendo uma das cidades aí, um polo, né, de logística, um hub da América Latina e que tem aí um dos maiores aeroportos do Brasil, que é o Aeroporto Internacional de Viracopos, que foi considerado um dos melhores aeroportos do mundo. Então, assim, todo o trabalho foi voltado no sentido do desenvolvimento da Câmara de Comércio, junto com a Câmara de Comércio Exterior. Fizemos um grande trabalho para fomentar, né, o comércio exterior na nossa cidade, a importação e a exportação. Campinas é um polo de desenvolvimento, ela exporta, ela importa, ela traz gente. Nós somos um polo turístico dentro da América Latina também, de turismo de negócios. Nós temos o Ório, nós temos a Unicamp, nós temos aí as mais importantes instituições, equipamentos públicos que atendem aí uma gama enorme de cientistas, estudantes, pesquisadores. Os assuntos que se destacaram em 2023 foi o estreitamento de laços entre a Comissão e a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região metropolitana. Nós fizemos palestras aqui dentro da Câmara Municipal no sentido de orientar, né, desenvolver o comércio exterior, desbloquear, ensinar a usar as ferramentas, porque hoje o Brasil vem se desenvolvendo, aliás, o mundo vem se desenvolvendo e o Brasil se desenvolveu muito em softwares, em meios, né, de facilitar a entrada e saída de mercadorias, mitigando a burocracia. E eu acho que é essa a função. Já em 2024, o destaque vai para a reunião que trouxe o novo processo de importação, a importância da nomenclatura comum do Mercosul e a necessidade de criação de um catálogo de produtos. Nós aqui, com a Comissão de Relações Institucionais, com tudo que nós possuímos como cidade, né? Uma cidade maravilhosa, com toda a sua grandeza e opulência, com quase 11 bilhões de orçamento, nós fizemos tudo o que foi possível a fim de fortalecer, a fim de melhorar as operações de comércio na cidade de Campinas. As novas tarifas do Sistema de Transporte Público de Campinas já estão em vigor. E o vereador Wagner Romão protocolou um requerimento aqui na Câmara para pedir alguns esclarecimentos à Prefeitura quanto aos reajustes. Entre as solicitações, o parlamentar quer ter acesso aos estudos, dados e planilhas que justifiquem esse aumento, além de questionar a qualidade do serviço prestado aos usuários. O vereador Wagner Romão reivindicou, por meio de requerimento, uma série de informações ao Poder Executivo
sobre o decreto número 23.721 de 2024, que estabeleceu novas tarifas para o sistema de transporte público coletivo do município de Campinas. Houve um aumento, um reajuste importante na tarifa que atinge uma boa parte da população de Campinas. Desde o dia 1º de janeiro, o bilhete único comum subiu de R$ 5,45 para R$ 5,70, enquanto o Vale Transporte foi de R$ 5,90 para R$ 6,20. No requerimento, o parlamentar solicita toda a documentação referente ao subsídio dado pelo município ao transporte público para 2025. Wagner Romão também pede o acesso à pesquisa atualizada sobre a origem e o destino do transporte público. Nós precisamos ter o acesso a esses estudos, aos dados, às tabelas, enfim, a tudo isso que justificaria, né? Justificaria esse reajuste. E que é algo que não está colocado de maneira explícita no decreto que autorizou esse reajuste. Então a gente quer ter acesso a esses dados. Campinas tem uma das maiores tarifas do Brasil e a gente precisa realmente entender o que está acontecendo com o transporte público na cidade. O vereador ainda justifica que é evidente a sobrecarga financeira sobre os usuários, especialmente por conta da atual condição dos veículos em circulação. A gente recebe muitas reclamações dos cidadãos aqui da cidade, né? Dos ônibus chacoalhando, né, até de falta de limpeza nos ônibus, de uma certa dificuldade, de ônibus lotados nos horários de pico. Então a gente acha que para que um serviço possa ser, né, quer dizer, esse valor tão alto dessa tarifa, o serviço no mínimo tinha que ser um serviço digno para a população. Então a gente vai acompanhar muito de perto a questão do transporte na cidade, né? Esse é um momento, que é o momento do reajuste na tarifa, mas tem todo o edital, né, da mudança, o edital necessário para a continuidade do serviço do transporte público na cidade, que é um tema super quente, super importante nesse primeiro semestre, que nós vamos acompanhar muito de perto. Como a Câmara está em período de recesso legislativo, a tramitação deste requerimento deve passar pelo plenário da Casa, sendo aprovado. Aí o Poder Executivo tem 15 dias para responder, prorrogáveis por mais 15. Ontem, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebeu a Portuguesa, disposta a conquistar a primeira vitória em casa na competição. E durante todo o segundo tempo, teve 2 jogadores a mais. E mesmo assim, não conseguiu os 3 pontos. A primeira oportunidade foi da Portuguesa. Hudson recebeu ótimo passe e da marca do pênalti acertou a lua. A Ponte respondeu com Jean Dias, mas por cima. Arthur não se comunicou com o Diogo Silva e por pouco a Portuguesa não marca. A Macaca respondeu na tabelinha de Jean Dias e Dudu, mas o atacante chutou em cima do goleiro. Até que aos 28 minutos, o zagueiro Alex Nascimento deixou o braço no rosto de Jean Dias. O VAR chamou e a árbitra Edna Alves Batista expulsou o jogador. Mesmo com 1 a menos, a Portuguesa era perigosa. Cristiano escapou pela direita e chutou forte para a boa defesa de Diogo Silva. Nos acréscimos do primeiro tempo, Maceió mostrou o dedo do meio para um atleta do banco de reservas da Ponte. Aí não pode, né? O VAR entrou em ação novamente e a árbitra Edna expulsou o atacante da Lusa. Com 2 a mais durante todo o segundo tempo, a principal oportunidade foi da Portuguesa. Pedro Vilhena perdeu a bola e no contra-ataque Cristiano cara a cara parou em Diogo Silva, paredão pontepretano. A Ponte respondeu neste cruzamento de Serginho e Jean Dias de cabeça mandou para fora. Agora Serginho soltou a bomba e acertou o travessão. Elvis também arriscou de fora da área, mas no meio do gol. E ficou nisso, apática, sem pontaria, Ponte Preta 0, Portuguesa heróica também 0.
Empate com gosto amargo, né? A Ponte teve todas as condições para vencer a partida. Vinha embalada na competição de 2 boas exibições, jogava em casa com o apoio do torcedor, 2 jogadores a mais e mesmo assim não conseguiu furar o bloqueio da Portuguesa e por pouco, nós vimos aí nas imagens, não saiu com a derrota, viu? O goleiro Diogo Silva foi o melhor jogador da Ponte. Bom, a Macaca agora enfrenta a Inter em Limeira neste sábado, depois de amanhã, às 4h. Bom, a gente segue falando aqui sobre Campeonato Paulista, porque hoje, daqui a pouco, às 7h30, o Guarani enfrenta o São Paulo no Morumbis. Você vê o confronto aí na sua tela. O técnico Maurício Souza aguarda a liberação do departamento médico dos zagueiros Alan Silva e Márcio Silva e também do volante Anderson Leite. Mistério pelo lado do Bugre, não foi revelada a escalação, mas um provável Guarani para esta noite tem Gabriel Mesquita no gol, o Lucas Justen continua na lateral direita, com o Rafael Rodrigues e o Titi a dupla de zaga e o Emerson Barbosa na esquerda. Meio campo de Natan Camargo, Caio Melo e Isaac, na frente Matheus Regis, Rafael Bilu e Eliseu. Bugre tenta a primeira vitória fora de casa na competição, mas o São Paulo deve vir a campo com os titulares, Luciano, Caleri, Lucas, Oscar. Então, favoritismo todo com o tricolor. E claro que amanhã a gente conta a história da partida entre São Paulo e Guarani. E olha só, hoje a gente começa uma série no nosso quadro É o Bicho, sobre 3 gigantes da savana africana que moram na cidade de Itatiba, aqui pertinho de Campinas. No episódio de estreia, nós vamos acompanhar o dia a dia do Oscar e da Hortência, o casal de girafas mais fofos da região. A partir de agora, então, é o Bicho na sua tela. A girafa é o animal mais alto do mundo e, apesar de toda essa imponência, corre sério risco de extinção. Para saber mais sobre essa espécie, se liga agora no É o Bicho. Nos últimos 30 anos, a população das girafas diminuíram em 40%. As maiores ameaças de extinção desses animais são provocadas pela perda de território e a falta de fiscalização à caça ilegal. Atualmente, existem menos de 70 mil adultos na natureza de 4 espécies. Uma das mais raras são as de Rothschild, podendo chegar a 6 metros de altura. Em 2017, um casal dessa linhagem nasceu em um zoológico da Áustria e foi trazido ao Brasil para participar de um projeto de conservação e reprodução dentro do Zooparque de Itatiba. O casal, eles vieram em 2017, eles vieram bem, acho que tinham mais ou menos 2 metros de altura. Eles vieram do zoológico da Áustria, o casal, né? A Iana, ela veio de um outro zoológico aqui do Brasil mesmo, mas o casal, eles vieram do zoológico da Áustria, lá tem um trabalho sério de conservação, né? A girafa de Rothschild, e eles estão aqui desde então, né? A gente acompanhou com 3 anos e meio, 4 anos, tiveram o primeiro namoro deles, porque eles eram jovenzinhos. A girafa, ela tem elas atingem a maturidade sexual com 3, 4 anos, tanto a fêmea quanto o macho. Só que o macho, ele só vai começar a acasalar com 8 anos, por causa de um outro macho inibe um pouquinho. Como não tinha nenhum outro macho, o Oscar se sentiu à vontade para começar a namorar. Então foi mais ou menos ali, acho que em 2019, se não me engano, eles começaram a namorar, tiveram o primeiro filhote em 2020 e desde então tá aí os dois e os 2 filhotes que nasceram aqui. Carismática e de vida social simples, o recinto hoje ocupado por uma família também tem outra grande companheira já idosa, com origem do sul da África. Diferindo a Iana, que é a girafa do sul, e a girafa do norte aqui, né, a gente consegue ver, olhando para as fêmeas, a gente consegue ver várias diferenças, né, questão de coloração. Viver socialmente, elas vivem bem, tranquilas entre elas. Eu só não posso deixar o Oscar cruzar com ela, na verdade, com a Iana. A Iana, ela tá mais ou menos, o Oscar tá com 9 anos, a Hortência com 9 anos, a Iana tá com mais ou menos 20 anos. Então vamos dizer que uma estimativa de vida de uma girafa de 20 a 25, ela já é uma idosa. Ela já é uma idosinha, a gente já também começa a acompanhar com carinho. Mas a diferença assim, maior que a gente consegue ver é a coloração.
A hiena ela tem uma cor mais amarelada, mais dourada, diferente da fêmea aqui que já muda um pouco mais para o chocolate branco, né? Entre as manchas. A garupa da hiena é um pouco mais inclinada, o delas já é um pouquinho mais reto. A hiena ela não tem tão ressaltado aquele chifre no meio da testa, porque elas têm dois, essa girafa aqui, a do norte, elas têm 2 chifres na cabeça, um no meio da testa e mais 2, dá pra ver bem no macho aqui atrás da orelha, mais 2 pequenininhos, então são considerados girafas de 5 chifres. A hiena você já não consegue ver tão evidente na filhote aqui que está mais próximo, a gente vê uma bolinha bem grande aqui no meio da testa. Uma das características comuns entre as espécies são as patas, que podem chegar a 30 centímetros de diâmetro, quase o tamanho de um disco de vinil. A gente tem um treinamento, como são animais, vamos dizer assim, novos aqui ainda, a gente tem um treinamento assim que a gente está colocando aos poucos ainda. Com girafa também, como rinoceronte, são neofóbicos, tem que ser colocado uma rotina todos os dias, então a gente tem um treinamento com elas sim para cuidar do casco. Além dos cuidados especializados que recebem, o manejo e convivência é simples e de fácil aprendizado. Elas são tranquilas, a gente mantém um distanciamento delas, mas deu para perceber aqui que dá para chegar bem próximo delas. A girafa tem o coice mais forte da natureza, então assim, a gente não chega próximo ali delas por questão disso mesmo, né? Elas são bem de boa, dá para trabalhar, a gente tem as áreas de manejo, a gente pode passar a girafa para cá, fazer a limpeza, voltar elas para cá, fazer a limpeza com tranquilidade. E se a expressão corporal de uma pessoa fala, com as girafas não é nada diferente. Isso porque elas produzem sons de baixa frequência, abaixo do alcance da audição humana, chamados de infrassom. E é através do toque e movimentos que elas se comunicam. Conversam entre elas cabeça, né? Hoje vai ver vários vídeos, fotos de girafas se cumprimentando, se beijando. Elas brigam de pescoçadas, cabeça com cabeça. Então a comunicação delas é muito mais isso. Quando a gente leva a mão, o predador, o leão, ele tenta alcançar a girafa pulando nas costas, pulando no pescoço, para quebrar, né? Fazer a fratura aqui na parte cervical. Então, para elas é como se fosse uma ameaça, né? Chegando aqui, ficando de boa, elas até se aproximam. Tentando tocar, elas dão aquela tirada de cabeça. Elas ficam em grupos, elas montam grupos de fêmeas ali. Uma coisa legal que o macho faz, quando ele chega no grupo de fêmeas, ele começa a fazer carinhos com o pescoço. Esse é bem fantástico, porque a turma vê bastante o Oscar fazendo isso. Ele estimula a fêmea a urinar. E quando a fêmea urina, ele vai lá e toma uma goladinha de xixi. Ele pega um pouquinho de xixi, ele passa nessa região aqui, o xixi, a gente chama de órgão vúmero nasal, nessa região aqui. Ele vai fazer o que a gente chama de reflexo de Fleming. Já viram um cavalo fazendo assim com os dentes, assim? Então ali ele vai tentar levantar os lábios para o alto e vai tentar sentir o feromônio da fêmea, para ver se a fêmea está no cio. E daí, a fêmea estando no cio, ele vai fazer a monta nela. Então a turma pergunta bastante, porque a turma vê as fêmeas aqui próximo do Oscar e ele começa a estimular elas urinando. Por que ele está bebendo xixi, né? E ele não está fazendo isso, ele está só sentindo se a fêmea está no cio mesmo. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, o risco de extinção é muito maior entre as Rothschild. Aqui na natureza, as girafas machos meio que montam grupos de machos, as fêmeas grupos de fêmeas. Os machos só vêm para acasalar, eles ficam próximos na mesma região, mas assim, meio que separado, né? A fêmea não vai dar bola para o macho, ela vai fugir dele se ela não estiver no cio, mesmo que ele tente. Então a gente mantém separado ele aqui. No período que a hortênsia está no cio e que pode copular, a gente coloca todo mundo junto sem problema nenhum. E a hortência está à espera de mais um filhotinho. Talvez ela esteja aí no final da sua gestação já, né? A gestação é de 15 meses, dá 460 dias. A gente teve 2 nascimentos aqui. Teve a Zoe, que nasceu em junho de 2022, e tem a Lila, que nasceu em setembro de 2020, né? A gente acompanhou tudo, a gente tem monitoramento por câmera, ficou ali junto. Eu tive a oportunidade de ver a bolsa estourando no momento, né? E a gente ficou ali acompanhando, porque o parto de uma girafa é diferente da maioria dos mamíferos, ele não nasce de uma vez, né? Ele não apunta a cabecinha, então ele pode levar até 8 horas depois que estourou a bolsa, sai a primeira patinha, depois sai a segunda patinha, sai focinho e vai saindo aos poucos o filhote até ele ficar pendurado pela cintura mesmo e despencar de 2 metros de altura. Ela não vai deitar, ele vai cair de 2 metros de altura, então a gente tem que acompanhar todo esse processo. A Lila levou 6 horas
né? Estourou a bolsa dela às 7 horas da manhã, ela foi nascer mais ou menos 1 hora da tarde, eu não lembro bem. E a Zoe não, como daí já... diferença do primeiro filhote dela e o corpo não estava totalmente preparado, e o segundo filhote que daí já levou 3 horas, né? Apontou a cabecinha, a patinha, a cabecinha ali, começou também pela manhã, quando foi 3 horas depois já tinha nascido a Zoe. Então é bem tranquilo. Apesar de serem pacíficas, não se enganem, a girafa é o animal que tem o coice mais forte do mundo, tão poderoso que pode matar um leão. E por viverem na defensiva, adormecer por longos períodos em uma posição confortável, em um lugar quentinho, é privilégio para poucos animais. A turma pergunta bastante, né? Como eu falei para vocês, ela não vai deitar para parir, elas não têm tanta habilidade na perna, né? Tem vídeos na internet que a girafa vai abrindo as pernas para beber água, a dificuldade para beber água, né? Então elas não têm essa habilidade para deitar, nem uma habilidade tão fácil para levantar. Viraria presa fácil do predador, né? Já que o leão vai tentar chegar próximo e pular nela. Se ela estiver de pé, ela pode desferir um coice, né? O coice mais forte da natureza. Se ela estando de pé, fica muito mais fácil para ela correr. Então a girafa quase não vai deitar. Na natureza, quando elas se sentem seguras para deitar, uma vai ficar na retaguarda cuidando, né? Olhando, vendo se está tudo tranquilo, e ela vai ser a primeira a avisar, e daí as outras levantam e correm, né? Então girafa quase não deita. E para dormir, daí todo mundo me pergunta, mas então como que ela faz para dormir? Elas tiram pequenos cochilos de 10 minutos, 15 minutos, que totalizam ali 4 horas por dia, de 2 a 4 horas por dia. O resto é só a parte de alimentação mesmo. Então elas passam comendo. Se elas não estiverem comendo, elas estão ruminando, né? Que é aquele processo de voltar na boca, mastigar de novo e engolir. Quem for vir aqui no Zoopark vai perceber a comida subindo devagar assim no pescoço, né? Pescoção longo, vai subir, 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 chega na boca, ela mastiga mais um pouquinho, depois ela engole de novo. Então a maioria do tempo é fazendo isso, comendo e ruminando. O pescoço longo de uma girafa pode atingir mais de 2 metros. Herbívoras que se alimentam de uma grande diversidade de plantas e capturam com a língua, que pode medir até 50 centímetros de comprimento. Na natureza, a principal alimentação deles é a acácia. É uma planta bem espinhosa, inclusive o rosto dele é tudo adaptado para comer essa planta. A língua é bem grossa para comer essas plantas com espinho, né? Aqui a gente oferece algumas folhas, não são todas as folhas, aí fica a dica para o pessoal que vem aqui não oferecer folha nenhuma para girafas, porque dependendo da folha, a gente está inserido meio à Mata Atlântica, cerrado, tem plantas tóxicas, né? A gente não sabe bem o que pode, o que não pode dar, né? Então a gente amarra assim algumas folhas para elas, a gente oferece a alfafa fica à vontade para elas, e a gente oferece também ração. Quando o filhote nasce, ele fica ali, a primeira alimentação dele vai ser o mamar mesmo, ele vai mamar, ele fica mais ou menos cambaleando ali, depois que ele nasce 1 hora mais ou menos, tentando levantar, ele ficou de pé, ele vai para uma mamada. Depois de alguns dias ele já vai começar a explorar algumas folhinhas, né? Aqui no zoológico, depois de um tempinho, a gente já começou a oferecer algumas coisinhas para ele. A ração, quando ele tiver uma idadezinha um pouquinho mais avançada, aí a gente começa a oferecer a ração. Mas a gente vai ser... A dieta única dele vai ser o mamar. Depois a gente começa a oferecer as folhinhas para ele comer. Olha, são tantas curiosidades, né? A língua, a questão da língua. A turma pergunta assim, por que a língua dela é preta, né? Como ela fica, passa o dia inteiro na África com a língua para fora, tentando alcançar os galhos mais altos e puxar. A questão de deitar mesmo, a questão de dormir, quanto tempo de gestação, e quando a gente fala, né, que é 15 meses, nossa, a turma se assusta, né? O elefante é 22 meses, é mais ainda, mas o que difere da girafa é isso que eu falei para vocês, né? A questão do parto, não é de uma vez só. Imaginamos um ser humano andando ali 2, 3 horas com o filho no meio do caminho, né? Então seria bem incômodo. A girafa, ela fica assim. Meio-dia mais 55 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e a gente retorna as notícias do Legislativo porque o vereador Nelson Osseri utilizou as emendas impositivas
com ênfase a investimentos para o Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente e equipamento que detecta a retinopatia diabética. O vereador Nelson Osseri deu grande relevância a investimentos para o Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Primeiro, devido a todo o contato que nós temos com as entidades de Campinas, né? E a PAICA, a instituição PAICA, é uma instituição referência. Poucos sabem, mas ela atua não só com a atenção integral à criança e ao adolescente, mas muitos deles, crianças, adolescentes autistas. E essa é uma bandeira do nosso mandato, a gente tem um carinho muito grande por essa pauta, até pelo número de autistas, né, diagnosticado no nosso município. As emendas incluem a aquisição de materiais de consumo, materiais de limpeza e de escritório. São 2 emendas, né, então dá um total de R$200 mil. É um compromisso com essa, não só com essa entidade, mas com essa causa. Então não vai ser utilizado apenas para aquele espaço que vem adquirir uma cadeira com melhores condições, uma carteira ou qualquer outro tipo de equipamento. Osseri também destaca para as emendas impositivas que destinou para a saúde R$394 mil à Fundação Penido Burnier. Que é para aquisição de um aparelho muito importante, que é o retinógrafo Ultra-Wide Apollo Cro Plus, né, que é um aparelho que, na nossa reunião, quando foi solicitada a emenda, eles mostraram a importância desse aparelho para ajudar no diagnóstico e tratamento da retinopatia diabética. R$1.200 mil para a Irmandade de Misericórdia de Campinas, que administra a Santa Casa, o Hospital Irmãos Penteado, que é referência no tratamento a pessoas com queimaduras. Que é o único hospital em Campinas que atende a ala dos queimados, que tem a ala dos queimados. São poucas vagas, então ali nós já estamos ajudando durante já um tempo e agora atendendo a um projeto que foi apresentado pelo Dr. Murilo, né, o presidente da Santa Casa, da Irmandade de Misericórdia, que nos solicitou através da Rita, uma funcionária da Irmandade, e nós destinamos ali então R$1.200.000. Foram R$50 mil para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, para a Guardinha. Para os serviços públicos, R$200 mil para a aquisição de material permanente para parques infantis, por exemplo. Para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, R$850 mil. Foram R$50 mil para a Secretaria Municipal de Esportes, para a aquisição de uniformes esportivos, bolas e outros equipamentos. Também foram destinados R$44 mil, valor para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fortalecer a imagem da cidade, mostrar para o Brasil todo, né, a importância da nossa metrópole, da nossa cidade na questão de tecnologia, na questão do próprio hub, que também é desenvolvido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, eu também fico muito satisfeito e tenho absoluta certeza que o dinheiro está sendo muito bem aplicado, não só para a população, mas também para o próprio governo, em mostrar essa cara nova na questão do desenvolvimento econômico. Você provavelmente já recebeu um diagnóstico de virose, não é mesmo? Quando isso ocorre, significa que estamos com alguma doença provocada por um vírus e que geralmente causa febre, indisposição, além de outros sintomas. No quadro de hoje, uma infectologista vai explicar o que se deve fazer nesses casos, quando é a hora certa de correr para o hospital, reforçando os cuidados com as crianças e idosos. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre virose. Um surto de virose tem causado preocupação nos primeiros dias de 2025, especialmente em algumas regiões do litoral sul de São Paulo e de Santa Catarina. Em vez de se divertirem no período de férias,
muitos turistas vão parar no hospital para tratar a infecção viral. Por isso, os cuidados com a higiene devem ser redobrados, principalmente com relação às crianças, já que ainda não se sabe ao certo qual é o vírus em circulação. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a Fernanda Rick, infectologista da Câmara Brasileira do Diagnóstico Laboratorial. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Olá, eu que agradeço o convite. Fernanda, acho que é legal a gente explicar aqui para o pessoal que está acompanhando o que é a virose. Bom, a gente chama virose muitas vezes para se referir a infecções provocadas por vírus, né? Então, elas têm alguns padrões, né? Uma febre baixa, um mal-estar, e podem ser uma virose respiratória, como o que a gente chama de resfriado, né? Então, a pessoa que está com espirro, coriza, tosse, um mal-estar. A gente não consegue identificar exatamente qual é o vírus que está causando, mas a gente consegue diferenciar isso de uma infecção bacteriana, que às vezes tem sintomas mais fortes, mais importantes. E a mesma coisa para as viroses gastrointestinais, que causam diarreia, vômitos, enjoo, uma febre baixa, um mal-estar. E aí, novamente, pelas dificuldades que a gente tem, às vezes, de identificar um vírus, mas a gente consegue diferenciar o padrão em relação a uma infecção bacteriana, a gente acaba chamando de viroses. Eu sei que acaba frustrando um pouco as pessoas que procuram ajuda médica. Isso é uma virose, né? Mas é por isso, porque são infecções causadas por vírus que têm um padrão de sinais e sintomas semelhantes. E doutora, por que esses casos de viroses, eles costumam aumentar agora durante a temporada do verão? Olha, podem ter vários fatores. Um deles é você ter mais pessoas expostas, né? Mais pessoas indo à praia. Outra questão é, no verão a gente tem um aumento das chuvas e as águas pluviais, né, acabam aumentando a sua quantidade na rede de esgoto, e quando a gente tem redes de esgoto clandestinas ou um saneamento básico inadequado, inapropriado, a gente acaba também tendo um maior volume de água contaminada, né, não só pelas chuvas, mas também porque a gente tem mais pessoas naquele local. Então, acaba favorecendo pela quantidade de pessoas nas praias e pela chuva e pela falta de rede de esgoto adequada. É o cenário que a gente está acompanhando, né, no litoral, tanto da região sul, né, de São Paulo, quanto de Santa Catarina, né? Exato, exato. São áreas que acabam recebendo maior volume de pessoas, sofre com as chuvas, sofre com esgotos clandestinos que desembocam na praia, né, nos rios, então acaba que a gente tem um maior volume de pessoas suscetíveis a infecções. E doutora, os sintomas, eles são bem variáveis conforme a infecção, né? Se for uma gripe, a pessoa vai ter um sintoma. Agora, se for uma infecção gastrointestinal, são outros sintomas, é isso? Exato. Então, como eu falei no início, uma virose respiratória vai ter um predomínio de coriza, espirro, tosse, cansaço, e no gastrointestinal é um acometimento, né, de estômago, intestino, então você vai ter vômitos, náuseas, diarreia, e os dois, tanto respiratório quanto gastrointestinal, podem ter febre baixa, dor no corpo, mal-estar. Doutora Fernanda, a virose, ela é contagiosa? Existe esse risco de transmissão de pessoa para pessoa? Sim, existe, dependendo, né, do vírus causador, e também da parte que ele está causando, né, a parte do corpo onde ele está causando a infecção, a doença. Então, para viroses respiratórias, como resfriado, gripe, a gente tem a transmissão por gotículas, principalmente, que é como a gente aprendeu no Covid, né? Então, tosse, espirro,
transmitem, você falar próximo da pessoa. Nas gastrointestinais são principalmente água contaminada, alimentos mal cozidos, frutas e verduras, principalmente, né, crus e mal higienizados. E os dois também podem ser transmitidos, tanto respiratório quanto gastrointestinal, pelas mãos mãos sujas, né? Ou seja, se eu tuço e levo a minha mão à boca, eu estou contaminando a minha mão e a minha mão acaba sendo um veículo de transmissão. Se eu tenho contato com uma água contaminada, com alimentos não higienizados, se eu vou ao banheiro e não lavo as minhas mãos, a minha mão acaba também virando um veículo de transmissão para outras pessoas. Por isso que é importante a gente sempre reforçar, né, doutora? A Covid passou, a pandemia passou, mas os cuidados de higiene, eles devem ser mantidos e até redobrados, como nesse caso que a gente está vendo dessas viroses, né? Exatamente. Então, eu acho que a lavagem das mãos com água e sabão, né, não é só passar a mão, não, é lavar entre os dedos, o polegar, as duas faces da palma das mãos, lembrar de limpar, lavar os punhos também, né? E aqui, por exemplo, eu estou de relógio, essa área aqui, onde fica o meu relógio, ela pode ficar contaminada, então é importante até remover o relógio para lavar bem os punhos, e isso eu acho que é válido o ano inteiro, né? Lavar mãos salva vidas. Exatamente. Doutora, agora os grupos de risco para as viroses são as crianças e os idosos? Sim, as crianças porque ainda estão com o sistema imunológico, o sistema de defesa em desenvolvimento, então elas ainda não têm uma defesa muito bem estruturada, e os idosos porque já têm uma defesa mais debilitada. Então, são características desses ciclos de vida, eles acabam sendo mais suscetíveis a infecções por conta dos seus sistemas imunológicos ainda ou em desenvolvimento ou já enfraquecido. Mas é importante lembrar também que para esses surtos, sobretudo os gastrointestinais que cursam com vômito e diarreia, essas populações também acabam sendo mais suscetíveis a evoluir com quadros mais graves, porque as crianças têm uma menor superfície corpórea e os idosos, eles têm já menos aporte de líquido no seu corpo. Então, é muito mais fácil para essas populações desidratarem. Então, às vezes, poucos episódios de vômito e diarreia são suficientes para levar a idosos e crianças a terem quadros de desidratação grave. Então, eu sempre costumo dizer que é importante que essas idosos e crianças não fiquem sozinhos, desacompanhados, enquanto eles estão tendo esses quadros que levam à desidratação, porque, por exemplo, pode ter uma alteração do nível de consciência, uma sonolência, que evolui muito rápido, e essas pessoas não têm que ser levadas mais precocemente para um serviço médico. Até a próxima pergunta é exatamente isso, doutora. Quando que é preciso procurar o hospital com emergência, né? Rápido? Uhum. Eu acho que a principal atenção nesses casos de surto são para idosos e crianças. Então, vômitos e diarreia que persistem por mais de 24 horas, por exemplo, febre alta, presença de sangue nas fezes, na diarreia, ou quando a gente não consegue mais manter um aporte de líquidos para a pessoa, seja um adulto, seja idoso ou criança, a gente tem que ofertar líquidos, a princípio em pequenas quantidades, mas com uma frequência regular. Mas se essa pessoa não está mais conseguindo ingerir pelo quadro intenso de vômitos, de enjoo, ela acaba vomitando tudo que ela ingere, ou seja, a gente não vai conseguir manter essa pessoa hidratada. Então, ela vai precisar de uma hidratação venosa, né, pela veia,
e aí ela também precisa procurar um hospital para um serviço de emergência, para não evoluir para uma desidratação grave dentro de casa. Doutora, quais são as principais orientações que você daria para as pessoas evitarem a virose? Muita gente está viajando agora nesse período. O que elas precisam fazer? O que é fundamental, além, claro, da questão da higiene, né? Claro, sobretudo nesses quadros, né, que são mais comuns no verão, nas praias, né, que é o que a gente está vivendo agora em São Paulo e em Santa Catarina. Primeiro, procurar se informar sobre as condições de balneabilidade da praia. Então, verificar com os órgãos ambientais, sanitários, locais, se aquela praia está própria para banho, se existe algum alerta sobre presença de coliformes fecais, que é simplesmente a presença de fezes na água. E aí a primeira coisa é não frequentar essa praia. Mesmo, eu só vou ficar na areia. Mas a gente sabe que acaba que a criança vai brincar na beira da água, então ela se contamina com aquela água, leva, né, a mão contaminada para casa, né, põe na boca. Então, evitar essas praias contaminadas. Importante também evitar o banho de mar 24 a 48 horas após chuvas intensas. Por quê? Porque a gente aumenta o volume de água, né, das chuvas e uma água que potencialmente pode estar contaminada no mar. E aí eu reforço também evitar a ingesta de alimentos crus ou onde a gente não pode garantir a higiene deles, e aí principalmente frutos do mar, né? O pessoal gosta muito de comer ostra, né, fresca, e a ostra contaminada com uma água do mar que esteja contaminada pode levar a quadros bem graves de diarreia e vômitos, né? E eu acho que uma coisa que é muito simples é a lavagem das mãos, como a gente falou, com água e sabão. E se você tem pessoas que estejam com esse quadro dentro de casa, que você esteja convivendo com essas pessoas, além de aumentar a lavagem das mãos antes de comer, depois de comer, após o uso do banheiro, também limpar as superfícies, né, o balcão da cozinha, do banheiro, ou com desinfetante, ou com água sanitária, né, diluída, né? A gente costuma recomendar cerca de 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Doutora, para a gente encerrar aqui nosso quadro, acho que é importante a gente reforçar também para o pessoal de casa sobre a automedicação, que ela pode piorar o quadro clínico. Então, para as pessoas evitarem ficarem tomando remédios que guardam, né, dentro do armário, qualquer momento, sempre procurar um médico, né? Exato, porque às vezes você tem uma sobra de um antibiótico, você vou tomar porque minha diarreia está muito forte, mas exatamente, se essa infecção é causada por um vírus, o antibiótico, que é para bactéria, não vai funcionar e ainda pode levar a uma resistência. Você acaba alterando a sua flora no seu organismo e depois você vai ter uma resistência a esse antibiótico. A outra questão é que, às vezes, a gente acha que é uma coisa, pode ser outra. E, por exemplo, alguns quadros podem, por exemplo, se confundir com a dengue. E a dengue a gente sabe porque não se pode usar anti-inflamatórios. Então, uma pessoa que às vezes acha que está com uma virose gastrointestinal e, na verdade, ela está com uma dengue, se ela usa um anti-inflamatório, ela pode causar uma dengue hemorrágica, né? Então, o que a gente recomenda é, diante de vômitos e diarreia, aumentar a ingesta de líquido. Água filtrada, água potável, água de coco, bebidas isotônicas, evitar refrigerantes, sucos industrializados, porque esses contêm muito açúcar e eles acabam atrapalhando o que a gente chama de osmose, né? Então, eles podem até piorar a desidratação. Então, chás sem açúcar, água de coco e isotônicos, e se não melhorar, procurar imediatamente um serviço médico. Doutora, muito obrigada pela sua disposição e por atender aqui a nossa equipe. Eu que agradeço, tenham uma boa semana. Obrigada.
Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Amanhã, sexta-feira, o sol segue aparecendo durante todo o dia com a onda de calor e com isso pode chover no fim da tarde. Mas se cair, não é de forma generalizada pela cidade, apenas em um ou outro bairro. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, mínima de 22 graus, segue essa mínima elevada, calorão neste verão, e a máxima pode chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã, na sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.